qualquer atleta. Claro. Agora, esta nova geração, epá, isto é uma conversa muito extensa, mas infelizmente é verdade. Pá, a internet hoje em dia é um meio de descoberta que eles têm, pá, às vezes bom, outras vezes mau. Claro. Epá, e o que eu mais tenho é miúdos, às vezes comentam lá com 19 anos e começam-me logo a perguntar por substâncias dopantes e quanto tempo Porque querem acabaram. rapidamente ter um corpo assim. Ou... Percebes? Quer dizer, parece que estão a ir a uma consulta do talão, quer dizer, isto já isto desvirtuou-se completamente, percebes? A noção de E querer para ti, que ser és um um amante da atleta. modalidade, entristece-te, obviamente. Não Porque entristece. aparecem as pessoas com essa ideia Inclusive, já. conforme disseste, eu lembro-me que há 20 anos atrás, pá, eu também gostava de sair à noite e divertir-me. Claro. Havia 3 ou 4 discotecas só nesta cidade, conhecidas. Epá, e tu, os seguranças, quase que nem davas por eles. Agora, pá, quer dizer, está na moda, que um indivíduo com 20 anos Ser rapa o aquele cabelo, irmão. faz umas tatuagens, põe um casaco de couro, toma umas substâncias dopantes e depois... E depois prejudica, depois lá está a imagem do... Cria um... Rómulo, o que não acontece claramente, e por isso é que eu fiz este paralelo, e infelizmente aqui em Portugal seguiu-se esse caminho no culturismo, associou-se e associa-se, ainda se continua a associar, como tu próprio disseste, o que depois há este paralelo com os Estados Unidos, onde o culturismo, até por causa do Mister Olímpia, é visto como um grande show, é um grande espetáculo, há um grande respeito pelos atletas, e que aqui, obviamente, estamos a anos-luz desse respeito que existe nos Estados Unidos pelos atletas que fazem este tipo de trabalho. Completamente, mas também aqui há um pormenor que eu tenho que salientar. Pá, eu sou conhecido por ser um bocado polémico, mas pronto, estamos num país democrático, cada um tem que ter a sua opinião, eu sou livre de a dizer. Eu penso que nós aqui, eu afirmo, o meu desporto, o culturismo, ainda não cresceu a um nível de conseguir haver mais competições, a um nível publicitário, de atrair o público para conhecer isto. Porque eu próprio já organizei várias competições, este ano organizei uma no Teatro Sá da Bandeira, com 940, encheu completamente. A maior parte das pessoas não era público que integra a modalidade e ficaram maravilhados com o espetáculo. E isto só não cresce mais porquê? E tu melhor que ninguém vais entender isto, porque és uma pessoa que está ligada ao desporto. Qualquer federação, seja ela qual for, para crescer, tem que ter alguém à frente dela com capacidade para fazer isto crescer, primeiro ponto. Portanto, uma federação para crescer tem que ter associados, porque se não tiver associados, não há um fundo de maneio para investir. Pronto, e infelizmente já há mais de 2 décadas que as 2 pessoas que representaram a maior federação que existe no mundo, que é a IFBB, cá em Portugal, foram 2 pessoas que representaram e continuam a representar para benefício próprio, sem capacidade de fazer isto crescer, porque é assim, quando nós queremos representar uma federação, temos que ter a capacidade de dizer que vamos ter que nos esquecer de nós próprios muitas vezes e pôr a federação à frente. E fomentar a modalidade, não é? Porque senão não vale a pena dizer que é presidente disto ou daquilo. Ser presidente de uma federação significa ter essa capacidade. Investir muito do tempo pessoal. E quando isso não acontece é muito difícil, percebes? Porque para chegar ao público... Ficam quase os ginásios e as pessoas trabalham como tu, isoladas, não é? São quase ilhas que vão trabalhando cada um da sua forma. Talvez por isso é que isto ainda não tenha crescido tanto em Portugal, porque aqui em Espanha ao lado, percebes? Isto há 20 anos atrás completamente diferente. Era muito pequenino e agora é capaz de ser uma das maiores potências a nível europeu no que diz respeito ao culturismo, percebes? Rómulo, disseste, foi aos 14 anos que o culturismo começa para ti, e porquê? Que é curioso também sabermos que tens feito tanto pelo culturismo e és dos nomes quase que não se consegue dissociar da modalidade em Portugal. Como é que aparece o culturismo para ti e porque é que decides então? Rómulo, isto é engraçado, pronto, muito rapidamente, para não estar aqui a contar a história da minha vida, isto acho que é como quase... É uma história parecida com de muitas pessoas, mas no meu caso deu para o culturismo, quer dizer, eu era extremamente magro e tive uma pessoa que me influenciou muito na minha adolescência, e que ainda hoje é um grande amigo meu e que por sinal é um grande campeão de boxe, que é o José Manuel. Nós crescemos juntos e eu comecei a fazer boxe com ele, entretanto era muito magro e o treinador decidiu que eu devia fazer pesos para aumentar a minha massa muscular e eu quando entrei em contacto com os pesos fiquei apaixonado. Na altura só havia um ginásio na cidade do Porto, que era o ginásio Alter do Porto. Exatamente. O meu pai não me deixou frequentar, porque eu era muito novo. Eu andei meses a vender cartão, não sei o quê, ali num farrapeiro para juntar um dinheirinho para entrar. Entrei. E francamente, o que me estimulou mais foi o facto de, no meio de tanta gente, eu ser dos mais novos e dos mais magrinhos, e as pessoas me ignorarem, também, percebes? Parece que não... E isso estimulou-me, tenho de conseguir. E fui, e depois é um desporto, repara, que o que me fascina ainda hoje é o conhecimento que é preciso ter
para... Mesmo do corpo humano, não é? Exatamente, o conhecimento de nutrição, de técnicas de treino, Não é só chegar ali e levantar os pesos. Não, de forma alguma. Isto evolui como qualquer desporto. Claro. A biomecânica, tudo. E então isso fascina-me, percebes? E foi isso que também que te fez... E continua-me a apaixonar ainda hoje, porque isto é um desporto que muita gente não entende, que é um desporto de base até para todos os outros desportos, exatamente. já hoje em dia. E então a biomecânica, a parte nutritiva, este desporto fez com que a maior parte dos desportos evoluíssem. As pessoas não têm consciência disso. Essa paixão, e é uma pequena inconfidência, que sei que não tem mal nenhum, que te faz às vezes ficares até às 6 da manhã, às 7 da manhã na internet a ver competições, não é? Segundo me foi dito. É verdade, mesmo isso. Às vezes... O que é que te apaixona ao ver nessas competições? É exatamente o trabalho desses grandes atletas para chegarem ali e estarem naquele ponto? Isso, pronto, o que me apaixona, eu em determinada altura da minha vida cheguei a sonhar vir a ser um profissional. E chegar a esse ponto, não é? Claro. Se calhar noutro país fosse possível, aqui é complicado. Talvez, exatamente. Pronto, por isso apaixona-me ver como é que aqueles indivíduos, e muitos deles eu conheço pessoalmente, já os trouxe cá. E também ver a organização desses grandes espetáculos além de fronteiras que aqui ainda exatamente, ver a organização, ver o esforço com que aqueles homens, quem está por dentro disto como eu, entende o esforço que eles fizeram para estar ali naquele dia, é sobre-humano, acredita. E fascina-me, percebes? Por isso claro. A internet para mim tem sido mais uma ajuda para eu alargar o meu conhecimento. Sem internet até a nível não terias possibilidade Não. Olha, achas que, isto é apenas uma pergunta pessoal, pelo menos pareceu-me, achas que o fenómeno Schwarzenegger ajudou a divulgar o culturismo? Porque as primeiras referências que começou a ter do Mr. Olímpia foi ele, e depois ele atinge aquele estrelato de Hollywood e acaba por dar ali um... Sem dúvida alguma que o Arnold Schwarzenegger ainda hoje e durante até ao fim dos tempos vai ser sempre um nome que é impossível dissociar. 7 vezes, não é? O Mr. Olímpia. É impossível dissociar do culturismo. Depois sabes que foi um homem que se entrou na carreira cinematográfica e aí é que deu projetou ainda mais este desporto, sem dúvida alguma. Mas eu acredito, não desmerecendo o Arnold Schwarzenegger, que hoje em dia até é governador da Califórnia, exatamente. Mesmo que não existisse um Arnold Schwarzenegger, o culturismo iria ser um desporto tão grande como é hoje em dia. Porque é um desporto que nasceu nos Estados Unidos e os Estados Unidos têm essa capacidade de engrandecer tudo. Todos os esportes lá são... Achas, ou sonhas também com português, achas que algum português poderá chegar a um Mr. Olímpia, ou pelo menos à competição? Nós já tivemos um português no Mr. Olímpia, foi o Sr. César Pimentel, que foi ao Masters de Mr. Olímpia. Foi um dos competidores que mais competições fez. Foi Mr. Universo, campeão da Europa, e ele chegou a estar lá. Neste momento temos um campeão do mundo, que é o Carlos Rebolo, de outra federação, da UABA. Portanto, é assim, a ideia que nós nunca conseguimos, que somos os coitadinhos, não é por aí. Evidente que aqui há muitas dificuldades, isto é um desporto muito caro. Mas que tem que se usar essas dificuldades como motivação. Claro, a única forma exatamente. de se conseguir isto também. A nível competitivo não é para todos, é preciso ter muita capacidade de sacrifício, muitas vezes... Também de tempo, às vezes, não é? A maior parte das vezes temos que pôr a família de lado, temos que pôr tudo de lado, o que nós gostamos de fazer, tudo. Investe-se muito dinheiro a ter o sacrifício de ter aquela vida virada para isso. Muito dinheiro na alimentação, nos suplementos. Portanto, onde é que eu quero chegar? É preciso, para quem tiver essa capacidade, também tem que ter uma fonte de rendimento para... Claro. E estamos num país que isso não acontece. É tirando o futebol, e tem todos. sido recorrente aqui no lado B. Tirando o futebol e todos os atletas que têm cá passado falam-se das mesmas dificuldades. Realmente estamos perto do fim, para as pessoas perceberem lá em casa. Se estamos a falar de um atleta de competição, uma semana de trabalho consiste em quê? Quantas horas de trabalho, quantas horas de treino? Como é que tu preparas um homem para chegar a uma prova e... Ora bem, pronto, sim, por alto, é óbvio que isto vai variando de atleta para atleta. Isso são duas perguntas numa. Como é que eu preparo um atleta para uma prova? Se eu te dissesse, ficavam todos a saber, mas pronto, e todos ficavam campeões. Um atleta começa-se a preparar, eu gosto de começar a preparar um atleta 10 meses, 12 meses antes, um ano antes. Ou seja, logo aí está dito que isto não é brincadeira nenhuma. Não é brincadeira nenhuma, isto é planeado, há uma fase de volume, época, quase, há uma fase de secagem, a alimentação muda, o cardio aumenta a uma certa altura, enfim. Uma semana de trabalho típica, resume-se a 24 horas sobre 24, porque como eu tinha dito, começa desde que tu acordas com a primeira refeição, depois tens a segunda, depois tens a terceira. Isso tem que estar tudo definido, não é? Tudo definido, a gente pesa os alimentos, conforme o peso que temos, a quantidade de carboidratos, de proteína, tudo tem a sua hora. O trabalho resume-se à musculação ou há também o trabalho de cardio? Não, também há um trabalho de cardio, Normalmente o cardio, para ser mais eficaz, terá que ser à noite antes de deitar ou de manhã ao acordar em jejum. No ginásio,
nós perdemos 1h30, não é preciso mais, 1h30 por dia. Trabalho duro, intenso. Exato. Portanto, como vês... E depois até as horas de sono contam neste programa, Com não é? certeza. Tem que ser, não, as horas de sono tem que ser são fundamentais, porque repara, quando nós adormecemos, durante o sono é que cresce as unhas, cresce o cabelo, Claro. e é quando as fibras musculares se restauram, se reparam e vão aproveitar todos os nutrientes que nós metemos. Portanto, o descanso é fundamental para nós. Muito bem, Rómulo, obrigado por ter estado aqui no Porto Canal Obrigado para falar por me dar esta do culturismo. oportunidade. Desejo-te as maiores felicidades e mais provas daquelas como a do Sá da Bandeira, que sei que foi um sucesso. E também agradecer o facto de falar de um grande campeão como é o José Manuel Barreira, que foi desse que o Rómulo falou e que será um dos próximos convidados do lado B. Já tinha prometido aqui há tempos, quando tivemos cá o Nuno Cruz, o Guerreiro do Norte, e obviamente também uma pessoa muito conhecida aqui no Norte pelos seus feitos e também por esta influência que teve noutros atletas e em gente também, como é o caso do Rómulo, que muito tem feito pelo culturismo, a modalidade então que ficou a conhecer um pouco melhor neste lado B. Continua a acompanhar o lado B, mas também o Porto Canal.